São desde a semana passada e acentuou-se ainda mais de ontem para hoje também. Há muito tempo atrás, eu ouvi uma ministração e eu lembro que o apóstolo Walter, acho que estava dando uma aula em algum lugar, estava participando, e ele falou algo que eu guardei no meu coração, e ele dizia o seguinte: todo ser humano, eu e você, qualquer ser humano, todo ele possui 4 desejos principais. Todo ser humano, você e eu, qualquer pessoa, possui 4 desejos principais. Talvez esses desejos eles vão ser mais acentuados em um do que o outro. Então, um vai ser mais acentuado, outro menos acentuado, mas de uma forma ou de outra você vai ter esses 4 desejos. Em algum momento da sua vida vai ser mais acentuado ou menos acentuado. Uns vão viver de maneira acentuada o tempo todo com um tipo de desejo. E eu vou citar para você esses desejos. O primeiro desejo é o desejo de reconhecimento. O segundo desejo é o desejo de resposta. O terceiro desejo é o desejo de mudança. E o quarto desejo é o desejo de segurança. Todos nós, seres humanos, temos esses desejos de uma forma ou de outra. Podemos ter visões diferentes em certas situações, mas nós temos esses desejos em nós. E aí você vai pensar, mas espera aí, desejo de reconhecimento? Será que eu tenho desejo de reconhecimento? Na verdade, o reconhecimento nada mais é uma necessidade que eu e você temos em obter talvez um respeito, nos nossos relacionamentos. Então, as pessoas, nós, seres humanos, de uma forma ou de outra, temos um certo desejo de reconhecimento. Por exemplo, a esposa gosta do elogio do marido, assim como o esposo gosta do elogio da esposa. O filho gosta do elogio do pai e da mãe. De alguma forma, as pessoas gostam desse tipo de reconhecimento. Então, mesmo que você diga, eu não preciso ser reconhecido por ninguém, a minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Lindo, é isso mesmo, Jesus é o centro, Jesus é o foco. Mas Ele sabe que nós, de alguma forma, queremos ser não reconhecidos quando eu falo que algumas pessoas têm isso de forma acentuada, porque esse desejo existe em todo ser humano, e tem gente que pega o desejo de reconhecimento e vive isso intensamente, ela só sobrevive debaixo desse reconhecimento, então ela sempre precisa de que seja reconhecido. Então, se ela faz alguma coisa, ela pregou aqui na igreja, ela quer ver como é que vai ser, ela está fazendo alguma coisa lá no trabalho, ele precisa que alguém o exalte, alguém mostre, ele precisa desse reconhecimento. Talvez você já conheceu ou conheça alguém assim. Isso é um desejo natural no ser humano, mas ele deixa de ser bênção quando isso perde seu equilíbrio em relação a isso. Na Bíblia você vai encontrar bons exemplos e ruins exemplos em relação a esse fato. Agora, um bom exemplo na Bíblia que nós temos a respeito do desejo de reconhecimento. Jesus ele veio a essa terra como homem, em carne, e ele venceu todos os desejos. Mas é interessante quando Deus faz questão, e você lembra disso, quando houve o batismo de Jesus, e João então batiza Jesus, e aí o que acontece? Ouve-se uma voz do céu que diz o quê? Este é o meu filho amado em quem tenho muito prazer. Está lá relatado em Mateus capítulo 3, versículo 17. Então, quando Jesus escuta aquilo, e algumas pessoas também ouvem aquilo, Jesus sai dali e ele vai para onde? Eu já preguei isso aqui algumas vezes. Ele sai dali e vai para onde? Se você ler o capítulo, ele vai para o deserto, ser o quê? Tentado 40 dias. Então, quando Jesus sai para o deserto, ele sai com uma identidade definida. Ele já sabia que o Pai o reconhecia. Você é meu filho amado, em quem tenho muito prazer. Isso não significa que você está imune às lutas, às dores e aos desertos da vida. Mas você vai enfrentar as lutas, as dores, os desertos da vida, sabendo que o Pai está sobre ti.
que eu reconheço você. Você é meu filho amado. Então, o ser humano, todos nós, queremos, de certa forma, sermos reconhecidos. E quando eu disse reconhecido, vou repetir aqui para que você não entenda que a gente precisa disso o tempo todo. Não, de alguma forma, você precisa. Não é que você precise, você vai ser sustentado por isso. Mas é bom para você receber um elogio. Não é ruim você receber um elogio. Isso faz bem para você. Isso faz bem para a pessoa que é você. Você é um ser humano. Então o Pai sabe disso. Então esse desejo todos nós temos. Você só precisa, e eu também, saber lidar isso com muito equilíbrio e sabedoria para que isso não você se torne uma pessoa vaidosa, soberba, orgulhosa, se achando melhor porque recebeu um elogio. Eu digo para você, a maior provação da nossa vida não é quando está tudo ruim. Muitas das vezes a maior provação é quando está tudo bem. É quando o teu dinheiro está caindo na tua conta, quando está lá sobrando, entre aspas, e aí você deixa Deus de lado e entra orgulho, entra vaidade, e essas coisas podem ser uma maior provação do que a luta que você pode estar enfrentando, porque você já se acha melhor do que os outros. E tem muita gente que recebe elogios e fica assim, mas esse desejo é fato. O outro desejo que existe no ser humano é o desejo de uma resposta. Isso é uma necessidade que todos nós temos. Já viu quando você pergunta assim, por quê? Você passa por uma luta, você passa por uma batalha e você se pergunta, por quê? Por que isso aconteceu comigo? Por que isso aconteceu com a minha vida? Por que isso aconteceu com a minha família? Esse porquê, queridos, você e eu já usamos essa pergunta. Você já usou o porquê e eu também. Por que eu nasci nesse lar? Por que eu nasci nessa casa? Por que aconteceu isso comigo? E por que você faz essa pergunta? Porque você e eu temos um desejo de resposta. É natural isso em nossa vida. Você quer saber o porquê. Mas quando isso se torna desequilibrado em sua vida, a tua fé pode desvanecer. Por quê? Porque você começa a querer respostas que talvez você não terá respostas. Você apenas precisará confiar no Senhor. Só isso. E é interessante isso. Ao lermos, por exemplo, o livro de Salmos, quando você lê o livro de Salmos, nós vemos muitas vezes, muitas indagações colocadas ali pelos compositores. Ali é a palavra de Deus inspirando o ser humano, mas Deus permite as indagações do ser humano para nos ensinar. E muitas das vezes, principalmente ali, Davi, você vai encontrar, por que estás abatido, ó minha alma? Por que, Senhor, eu estou passando por essa luta? Por que, Deus? Por que Davi faz isso? Porque ele está mostrando que, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, ele tem desejo de resposta também, assim como todos nós temos. Isso é natural. Isso não se trata de fé, de falta de fé, perdão, ou de falta de confiança em Deus. Você quer ver um exemplo muito prático? Eu estava lendo essa semana, lendo os livros dos profetas, a gente chama de profetas maiores, e lendo o livro do profeta Isaías. Quando eu cheguei lá no capítulo 37, olha só o que diz no capítulo 37, a partir do versículo 14. Isaías 37, a partir do versículo 14, diz assim: Ezequias recebeu então a carta dos mensageiros e a leu. Ali, naquele momento, estava acontecendo o quê? Ezequias era o rei em Judá, em Jerusalém, e aí vieram, então, os inimigos. Senaqueribe era um outro rei que veio atacar. Senaqueribe veio contra Ezequias e começou a afrontar o povo e afrontar o Deus de Israel. O Deus do povo de Deus mesmo, afrontar o próprio Deus. E aquela afronta continuou, até que chegou um ponto que Ezequias já não estava suportando mais. E aí, olha o que aconteceu. Ezequias então recebeu a carta dos mensageiros e a leu. Os mensageiros lá dos inimigos, né? E o que Ezequias fez? Então, subiu ao templo do Senhor, abriu a carta diante do Senhor, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins,
ele começa a dizer: só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Olha só o que ele vai dizer: dá ouvidos, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, Senhor, e vê. Por que isso? Porque Ezequias também precisava de uma resposta do Senhor. Ele está falando como se Deus não estivesse se importando. Será que era isso? Senhor, abre os teus olhos. Será que você não está vendo o que está acontecendo? Escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e de seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois em vez de deuses, não passam de madeira, pedra, moldados por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Perceba a aflição de Ezequias, mas perceba também a confiança de Ezequias. Então, olha o que aconteceu. Isaías, que era o profeta, filho de Amós, enviou então a resposta a Ezequias. Deus usa Isaías para dar uma resposta a Ezequias. Assim diz o Senhor Deus de Israel: ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, rei da Síria. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele: a virgem cidade de Sião despreza e zomba de você. A cidade de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou e contra quem blasfemou? Deus falando a Ezequias, que está dizendo a Senaqueribe, ok? Contra quem você ergueu a voz e contra quem levantou seu olhar arrogante? Contra o santo de Israel, Senaqueribe. Sim, você insultou o Senhor por meio de seus mensageiros, dizendo: com carros sem conta subi aos mais elevados e inacessíveis cumes do Líbano, derrubei os cedros mais altos e os seus melhores pinheiros, entrei em suas regiões mais remotas, na melhor parte de suas florestas, em terras estrangeiras cavei poços e bebi água. E ele vai dizendo, queridos, uma série de coisas aqui, e aí, olha só, deixa eu adiantar um pouquinho o texto. Por isso, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não entrará nesta cidade, e não atirará aqui uma flecha sequer, Ezequias. Não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de cerco contra essa cidade. Ezequias, eu quero que você saiba de uma coisa, a minha resposta para você é o seguinte: pelo caminho por onde veio Senaqueribe, ele voltará, não entrará nessa cidade, declara o Senhor. Eu defenderei essa cidade e a salvarei por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Aquele que também procurava respostas às vezes. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, só havia cadáveres. Assim Senaqueribe, rei da Síria, fugiu do acampamento, voltou para Nínive e lá ficou. Certo dia, quando ele estava adorando no templo lá do seu Deus, lá, que é demônio Nisroque, seus próprios filhos, Adrameleque e Sarezer, o feriram a espada, ou seja, mataram Senaqueribe, e fugiram para a terra de Ararat. E seu filho Esar-Adom foi o seu sucessor. Todos nós temos desejos de resposta na vida, queridos. Mas isso não significa que você é infiel, que você não crê em Deus, que você não confia no Senhor. Talvez hoje você esteja esperando uma resposta e você possa pensar: meu Deus, será que eu não confio em Ti? Não, querido, é um desejo natural nosso. Você quer uma resposta, mas isso não está eliminando e tirando de você a sua confiança no Senhor. Você está entendendo isso? Você não é um infiel por isso, nada disso. Você se torna um infiel quando você abandona o Senhor e vai dizer: o Senhor não me deu resposta nenhuma, o Senhor me abandonou, o Senhor me largou. Não foi isso que Ezequias falou. Ezequias falou: eu confio em Ti,
Aqui está a minha dor, aqui está a carta, eu preciso de uma resposta, Senhor, me dá uma resposta. E Deus o respondeu. Isso significa, queridos, que quando a gente vai vendo esses desejos, você vai percebendo uma coisa: Deus é o único capaz de suprir todos esses desejos em sua vida. O outro desejo que o ser humano tem é de mudança. E Deus é o único de realizar uma plena mudança no ser humano. E é interessante que Deus faz essa mudança não de fora para dentro, Ele faz uma mudança de dentro para fora. Lá em 2 Coríntios diz o quê? 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, coisas novas vão surgir. Por que Deus faz isso? Porque o homem tem desejo de mudança. E esse desejo, quando eu falo a palavra desejo, é necessidade. Todo ser humano tem necessidade de mudança. A única coisa que a gente tem que ter cuidado é que a gente precisa se perguntar. A gente precisa se perguntar: esse desejo de mudança trata-se em alcançar objetivos, novos alvos, uma missão na sua vida? Ou esse desejo de mudança, na verdade, é a fuga de uma dor, é a fuga de um trauma, é uma fuga de conflitos? Aí eu vou fazer uma mudança, por quê? Porque eu quero fugir dessa dor, eu quero fugir desse trauma, eu quero fugir desse conflito, então é melhor fugir. E aí você fala que está fazendo uma mudança, que na verdade não é uma mudança verdadeira, que vai trazer cura para você. E você tem que estar atento a isso. Agora, por último, queridos, é o desejo de segurança. Todos os desejos que eu citei aqui fazem parte da vida de todos nós. Uns são mais intensos e outros não. Isso varia, né, como eu falei, de pessoa para pessoa. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Se há realmente uma coisa que mais falamos nos dias de hoje, é sobre segurança. É o que mais nós conversamos. Talvez eu até esteja ressaltando essa questão aqui, porque talvez seja o desejo mais forte no Wagner. Sou eu, ser humano. Quando a gente fala segurança, eu não estou falando do assalto, não, querido. Eu estou falando de segurança em todos os sentidos. Todos eles. Onde você se sente seguro? Viu quando uma pessoa, não sei você, mas eu pelo menos sou assim, quando você entra na sua casa e você vai dormir, você tranca a porta, você tranca as janelas, e você tranca tudo e você vai dormir. Por quê? Você se sente seguro. Agora imagine uma pessoa que fez tudo isso e alguém invade a sua casa. Nunca mais ela vai dormir do mesmo jeito. Por melhor que você possa vencer muitas coisas, você vai botar grade, você vai arrumar um Rottweiler, um Pitbull, um vira-lata bravo, você vai botar coisa de choque na sua... Por quê? Porque você quer se proteger, porque você tem um desejo de segurança. Porque quando esse desejo, quando essa segurança ela é quebrada, isso é quebrado na sua vida, isso desequilibra você. Eu conheço pessoas, por exemplo, que sofrem traumas, sofreram esse trauma de segurança e tiveram, por exemplo, problemas físicos. Conheço uma pessoa que trata de problema de enxaqueca, uma enxaqueca muito, muito forte, e tratou por muitos anos, e foi descoberto que, na verdade, o estupim, o início de tudo, foi um trauma na área de segurança. Foi um choque que teve. E aquilo gerou na pessoa um trauma, e aquele trauma gerou algo no seu físico. Então o ser humano tem, de alguma forma, esse desejo de segurança. E é interessante que, você já percebeu que todo mundo está à procura de um lugar seguro? Todo mundo está procurando um lugar de proteção. Todo mundo quer procurar um lugar onde o inimigo não pode nos tocar. Mas onde será esse lugar? Eu não estou falando para você, como disse no início, não é uma imunidade de problemas, você nunca mais vai ter problemas, você nunca mais vai enfrentar lutas, você vai enfrentar, mas um lugar onde eu posso encontrar abrigo
diante das lutas, dos ataques, das guerras, das batalhas que eu certamente vou enfrentar. E que lugar é esse? Que lugar é esse? Eu quero te apresentar esse lugar hoje. Salmo 17, verso 8. Eu quero te apresentar esse lugar. Se você está à procura desse lugar, eu quero te apresentar hoje. Salmo 17, 8 diz assim, o salmista, inspirado pelo Espírito Santo: protege-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra de tuas asas. Salmo 91, verso 4, diz assim: ele o cobrirá com suas penas, e debaixo, sob as suas asas, você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você está procurando um lugar assim? Salmo 36, verso 7. Salmo 36, verso 7 diz assim: como é precioso o teu amor, ó Deus. Os homens encontram refúgio. Os homens encontram refúgio à sombra de tuas asas. Deus, Ele tem cuidado conosco nos mínimos detalhes. Você só tem que entender uma coisa: você não é imune de problemas. Semana passada eu estava aqui, marquei com o pastor Marcos para a gente poder fazer uma medida aqui de pedras aqui da obra, aqui nós da igreja, umas pedras que nós vamos colocar, e ele veio às 6h30, 6h40 mais ou menos, a gente foi ali, tirou as medidas das pedras, e 6h30 da tarde, né? E aí ele foi embora. Eu falei assim, sabe uma coisa, eu vou ficar por aqui, eu tenho que fazer algumas coisas aqui de contabilidade, prestação de conta da igreja, vou aproveitar que eu estou aqui mesmo, vou adiantar. Aí entrei, liguei o computador, como eu faço quase sempre aqui, o notebook, para poder fazer os lançamentos e tal, mexer com algumas coisas, resolver outras. E aí, na hora que eu ia ligar o computador, eu ouvi, eu tive discernimento de uma voz dizendo assim: vai embora agora. Vai embora agora. Eu falei, ué, vai embora agora? Aqui nada, eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer. Devo estar escutando coisa aí. Aí liguei o computador. Aí eu ia digitar a senha não entrava letra nenhuma, não entrava número, não aparecia nada. Por mais que eu batia na tecla ali, nada aparecia. Aí eu desliguei o notebook e liguei de novo. Não funcionava de jeito nenhum, a senha não entrava nada, nenhum número. Aí eu fiquei apertando, descobrindo que eu devo ter apertado alguma coisa errada, não é possível. Mas eu uso esse notebook todo dia, aqui quase todo dia. Aí eu parei, peraí, será que foi a voz? Será que é o Senhor falando comigo? Acho melhor ir embora. Desliguei o computador e fui embora para casa. Pastor, você soube de algum livramento? Não sei de nada. Eu só sei que no dia seguinte eu cheguei aqui, liguei o notebook e a senha entrou na hora. Na hora liguei o computador. E aí eu fiquei me perguntando, o que Deus me livrou? Eu nunca vou saber. Talvez eu nunca saiba. Pastor, se Deus não livrar, Ele vai me colocar no mesmo lugar. Eu vou ficar no mesmo lugar que eu estou, debaixo de suas asas. Quando a gente confia, o que o salmista está dizendo aqui, ele diz, como é precioso o teu amor a Deus, essa confiança, essa fé, essa entrega, como nós cantamos agora há pouco aqui, onde você tem a ideia seguinte, os homens só encontram refúgio debaixo de tuas asas. Porque os homens estão procurando refúgio em religiões, os homens estão procurando, quando digo homens, seres humanos, procurando refúgio em outros seres humanos,
com discursos bonitos, às vezes com palavras muito bonitas, com frases muito bonitas, e aí você sai dali super animado, como preguei aqui, Paulo pregando, falando sobre isso, né? Eu não vim com palavras de persuasão, eu vim com poder, eu vim com a autoridade de Jesus, eu deixei de lado isso. Então os homens estão assim, estão buscando, não ali é porque o pastor, não ali é porque prega bem, é porque ali é que tem o fogo. Está todo mundo numa procura desesperada por um lugar seguro. O problema é que essas pessoas chegam ali e pensam, agora tudo bem, virou a esquina, tem um problema, parece que não tem asa nenhuma sobre ti, parece que não tem nada acontecendo sobre tua vida, parece que a fé ali já desmontou tudo. Por quê? Porque eles não estão indo ao refúgio que realmente deveriam estar, que debaixo das asas do Senhor. E eu gosto muito, queridos, da história de Ruth. Eu não sei se você já leu a Bíblia. Não, eu acho que você já leu, né? Mas a Bíblia é a história de Ruth. Espero que você tenha lido. Mas lembra da história de Ruth? Ruth era nora de quem? Noemi. O que aconteceu com Noemi? Noemi ficou viúva. Perdeu seu esposo. E ela tinha, então, 2 noras. Ela tinha 2 filhos. E depois que o seu esposo faleceu, os 2 filhos morreram. Quem morreu? Os 2 filhos morreram. E naquele tempo, perder o esposo e os 2 filhos era desgraça. Por quê? Porque toda mulher dependia 100% dos homens. Então é como se ela caísse em desgraça. E aí ela descobriu que lá na sua terra tinha pão, que Deus tinha enviado alimento. O que ela fez? Pegou as 2 noras e falou, eu vou voltar para a minha terra. No meio do caminho ela chega para as 2 noras, uma era Ruth e a outra esqueci o nome agora. Orfa, né? E aí ela chega, olha, eu quero que vocês vão cada um, volta para a casa de vocês, para a mãe de vocês, constituam família de vocês, casem de novo. Orfa ou Ofra? Tá bom. Eu não quis ler, está escrito aqui na minha frente. Constituem família de novo, e aí uma delas, todas as 2 chorando, todo mundo chorando, aí uma delas volta para casa. E Noemi faz uma declaração. Versículo 14 de Ruth primeiro. Então, elas começaram a chorar alto de novo, depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou, veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volta com ela, Ruth. Ruth, porém, respondeu, Noemi, não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Irmãos, essa é uma das declarações mais lindas que existe na Bíblia. Você viu aquela pessoa de lealdade, de aliança? Aonde tu fores, eu irei. Onde você ficar, ficarei. O teu povo é meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, eu morrerei. E ali serei sepultada. E que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Irmãos, uau! E aí Noemi volta. Noemi mesmo diz, eu sou como Mara, né? Mara significa, sou uma pessoa amarga de espírito. Quando ela volta lá no capítulo 2, olha só o que o texto vai dizer. Noemi tinha um parente por parte do marido, era um homem rico e influente e pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, Boaz seria o resgatador, Ruth, a moabita, disse a Noemi, vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Era uma forma de ter comida, né? Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. O que acontecia? Os ceifeiros vinham
recolhendo e ficava algumas migalhas para trás. Então, algumas mulheres vinham recolhendo. E aí, Ruth veio fazendo isso, foi recolhendo, para poder ter alimento. Casualmente, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz. Casualmente, né? Que era do clã de Elimeleque, ou seja, Boaz, era parente de Elimeleque, que era o esposo lá, falecido de Noemi, então ele poderia ser seu resgatador. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os cefeiros: o Senhor esteja com vocês. E eles responderam: o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos cefeiros: a quem pertence aquela moça ali? Diferente aquela moça. O capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, você não vai colher em outra lavoura a partir de hoje. Não se afaste daqui, fique com as minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Olha o resgatador, queridos. Quando você tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Você vai beber da melhor água. Ela inclinou-se, prostrada, rosto em terra, e exclamou: por que achei favor aos seus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Por quê? Boaz respondeu: sabe por quê, Ruth? Me contaram tudo o que você tem feito por sua sogra. A sua história foi a todos os cantos. A sua declaração: onde tu fores, irei, chegou a todo mundo. Toda essa terra sabe do que aconteceu com Noemi e todo mundo sabe o que você fez. Então, por isso, e logo depois que você perdeu seu marido, contaram como você deixou seu pai, sua mãe, abandonou tudo, sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem. E aí ele diz assim, olha só, queridos, versículo 12: o Senhor lhe retribua o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Aleluia. Queridos, isso é uma história linda. Quando a Bíblia fala que o ser humano está à busca de um refúgio, à procura de um refúgio, quando Boaz revela para Ruth e fala: olha, Ruth, o que você fez com sua sogra ninguém fez até hoje, em lugar nenhum. Então o que aconteceu com você? Você veio buscar refúgio. Sabe onde você veio buscar refúgio? No lugar certo. Boaz representava o resgatador, aquele que resgata você, aquele que tem autoridade de tirar você dessa situação. Boaz é aquele que representa o pai, que coloca você debaixo das asas e diz: ninguém toca em você. Você vai comer o melhor e você vai beber do melhor. Eu vou cuidar de você. Não é diferente do que Deus quer fazer com você hoje. E que você tenha consciência, querido, que independente, mesmo que você esteja escolhendo uma espiga, no momento de luta, de guerra, de prova, você perdeu muita coisa na sua vida, onde Deus quer ver você, debaixo de suas asas, porque é somente nesse lugar que você vai encontrar refúgio, e o escudo protetor da sua vida será o Senhor em todo o tempo. A pergunta é: você está buscando o quê e você está buscando onde? Você veio aqui hoje para você ouvir palavras lindas de alguém que pode dizer: vamos lá, levanta. Eu posso dizer isso para você, mas eu quero dizer a você que você vai sair dali e vai viver a mesma coisa. Eu quero te convidar hoje para entrar debaixo das asas do Senhor, debaixo do domínio do Senhor. Pastor, Ele vai me proteger de tudo, vai me livrar de tudo? Não, Ele vai te fortalecer, Ele vai te proteger sim, Ele te livra de muitas coisas que você nem sabe, e outras, quando Ele permitir na sua vida, Ele vai dizer: eu estou aqui.
Eu estou aqui. Você é meu filho, você é minha filha. Você vai passar por isso, você vai superar, você vai vencer. Eu sou o seu resgatador. Eu sei que talvez, meu querido, meu irmão em Cristo, você que tem aqui 30 anos de igreja, talvez você esteja enfrentando uma batalha hoje, uma luta hoje na sua casa, na sua família, com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos, com seus pais, com suas finanças, ou seja o que for. Mas nunca perca, nunca deixe de lado a ideia, visão correta, de que você está debaixo das asas do Altíssimo, escondido à sombra do Onipotente, e ali você pode descansar nele. As lutas vão continuar? Provavelmente vão. Novas virão, eu não posso afirmar para você que não vem. Ele vai permitir? Pode. Mas ele só quer que você entenda uma coisa: vem para cá, eu cuido de você. Eu vou fazer aquilo que nenhum ser humano, nenhuma religião, nenhum pastor, nenhum bispo, nenhum apóstolo, ninguém, nem seu melhor amigo, nem sua esposa, nem seus filhos, nem seus pais podem fazer, mas eu posso guardar você debaixo das minhas asas. É isso que Deus quer fazer com você. Esse é o lugar que você está, querido, agora. Você pode estar sofrendo a dor que Ruth estava sofrendo, mas ela precisou ouvir de Boaz: você veio ao lugar certo. Você agora está debaixo das asas do Altíssimo. Você está debaixo das asas do Senhor. Você está guardada. Você crê nisso, meu irmão? É isso que você quer? Então hoje eu quero te chamar para uma coisa. Te convidar para um lugar secreto, que de secreto não tem nada. Entra debaixo das asas do Senhor. Confia nele, e o mais ele fará. Confia agora. O próprio Jesus disse quando entrou em Jerusalém: ó, Jerusalém, Jerusalém, como eu queria pegar vocês e guardar como a galinha faz com seus pintinhos e protege, e guarda e protege de tudo, da chuva, do inimigo. Vem, ela está lá protegendo, guardando do frio, está muito frio, ela vai lá e protege e guarda o tempo todo. Como eu queria fazer isso com vocês. Ele traz a mesma figura. Por quê? Porque é o nosso lugar seguro. Seu lugar seguro não é a tua casa. Seu lugar seguro não é você viajar para bem longe, falar: eu quero ficar longe de tudo que eu estou seguro. Não. Seu lugar seguro não é a tua conta bancária. Teu lugar seguro não é nada disso. Teu lugar seguro é o Senhor. Porque tudo isso, querido, pode mudar de uma hora para outra. Ventos contrários podem soprar, coisas podem acontecer, mas o meu lugar seguro continua debaixo das asas do Senhor. Mas para fazer isso você tem que confiar. Por isso que o texto diz: aqueles homens que buscaram refúgio debaixo das asas do Senhor. O que eu tenho visto, queridos, e falo isso, e não falo isso porque as pessoas fazem por mal, não. Algumas pessoas estão buscando mesmo. Tem gente desesperada. E eu sei o que é uma pessoa quando passa por desespero. Já passei por desesperos na minha vida. Que ficam de igreja, e ficam tentando buscar, procurando um refúgio, alguma coisa. Não é ruim você fazer isso, não estou dizendo que seja ruim, mas enquanto você ficar focado somente nisso, não entrar definitivamente debaixo das asas do Senhor, você vai ficar rodando de um lado para o outro, e não vai encontrar o refúgio que você procura. Por quê? Porque há um desejo em você de segurança, que é normal, todo mundo tem esse desejo, eu também tenho, mas essa segurança plena, eu só encontro debaixo das asas do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, não é por discurso de persuasão, é pelo teu poder. É somente pelo teu poder. É o teu poder, mais nada. Espírito Santo, esconda-me debaixo de tuas asas. Porque assim como Ezequias clamou,
assim como tantos outros gritaram, assim como Ana clamou ao Senhor por uma resposta, assim como Davi perguntava: por que, Senhor? Porque se enfurecem as nações. Eu encontrei refúgio debaixo de suas asas. Eu sei que o Senhor usa pessoas para me abençoar. Eu sei que o Senhor usa a igreja para me abençoar. Eu sei que o Senhor usa muitas coisas para me abençoar. Mas eu quero dizer ao Senhor que eu quero ficar debaixo de suas asas. Não deixa eu sair daí não, Senhor. O Senhor recebe todos debaixo de suas asas. O Senhor recebe a todos quando se humilham, quando confessam, quando se arrependem, quando se quebrantam. A tua palavra diz que o Senhor não rejeita o quebrantado, o Senhor não despreza o humilde, o Senhor toma debaixo de suas asas. E ninguém, o inimigo não pode entrar ali. O inimigo não pode nos derrotar ali. O inimigo não vai nos destruir ali. Senhor, há pessoas aqui com tanta dor. Há pessoas aqui com tantas preocupações. Há pessoas aqui com tantos desejos. Eu também tenho os meus, Senhor. Tantas necessidades. Mas, Senhor, hoje, em nome de Jesus, eu quero entregar esses desejos e necessidades ao Senhor. E quero descansar à sombra do Onipotente, que é o Senhor. E poder dizer: Tu és o meu Deus. Tu és a minha rocha e minha fortaleza. Debaixo das suas asas eu estou seguro. Deixa eu entrar aí, Senhor. Deixa eu entrar debaixo de suas asas agora. E você pode fazer isso, querido, agora. E sabe como você faz isso? Como Deus permite que você entre debaixo das suas asas? Você vai entrar pelo Senhor Jesus. É por meio de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém veio ao Pai, Ele disse, a não ser por mim. Ninguém entra debaixo das asas do Senhor se não for por Jesus. Então, quando você reconhece Jesus Cristo como seu único e eterno Salvador, quando você confessa a Jesus dizendo: Tu és o meu Deus, o meu Senhor, leva-me, Jesus, para debaixo das asas. É nesse momento que Ele toma você pelas mãos, e se você não tiver força, Ele coloca você no colo, e Ele te leva para esse lugar secreto, esse lugar exclusivo para aqueles que temem ao Senhor. Ele te leva para ali, e ali você habita, e ali você está seguro, querido. É o que diz a palavra do Senhor, e é nessa palavra que nós nos baseamos. Quem quer entrar nesse lugar hoje? Quem quer entrar nesse lugar hoje? De mãos dadas com Jesus. Ele é o caminho para você chegar lá. É pelo seu sangue que foi derramado.